Bom, vamos então na última parte do capítulo 3, que é a seção 3.13 do livro, e também 3.13 aqui dos slides, né, que é a seleção de materiais, né? Essa parte, então, ela vai mostrar como escolher o melhor material para uma dada aplicação, né? Lembrando que existem mais de 100 mil materiais estruturais diferentes, essa escolha seria uma escolha extremamente complexa. No entanto, existe um livro de um autor chamado Ashby, né? Esse livro foi um livro realmente que ajudou muito nessa escolha, referência 56, depois vocês podem ver lá no nosso livro aqui do curso, para ver a referência dele. Se vocês tiverem a oportunidade de ler esse livro, é muito interessante, e eu estou resumindo isso nessa seção 3.13. Ele introduziu o conceito de mapa de propriedades, né? A ideia é você escolher o material a partir dos seus atributos, né? Ou seja, que tipo de propriedade que você quer maximizar, né, no seu projeto. Você quer maximizar a resistência, a rigidez, a tenacidade, minimizar o custo, né? E você, então, vai ter índices de desempenho que vão ranquear, classificar, né, os melhores materiais. Isso, então, vai permitir que você faça uma escolha quantitativa do seu material. Ao invés de você ter que se basear em alguém com muita experiência para fazer uma escolha qualitativa, não, usa alumínio, usa aço. Não, você vai poder ser capaz de fazer essa escolha de forma quantitativa a partir de continhas bastante simples, né? Deixa eu passar aqui para esse slide que mostra 3 exemplos interessantes, tá? Vamos fazer o primeiro exemplo, que esse primeiro exemplo todo mundo tem que saber fazer de cabeça, né? Tração de uma barra, né? Isso é problema elementar, né? O que a gente está... Qual é o nosso objetivo? Vamos fazer o nosso primeiro problema, vai ser descobrir qual é o material ideal para um tirante, tá? Só isso, esse é o enunciado, né? Qual o melhor material para um tirante, né? E o conceito do livro do Ashby vai poder dizer isso para a gente. Por quê? O que é um tirante? É basicamente uma barra tracionada. Eu tenho uma barra com uma força F que está sendo aplicada, ela tem um dado comprimento L. Se eu quero otimizar a rigidez, para minimizar o peso desse tirante, eu preciso, então, quantificar a relação entre a rigidez e sua massa, né? Então, vamos fazer isso aqui. Se eu tenho módulo de Young, massa específica, ρ, que seria a densidade desse tirante, do material desse tirante, e a resistência ao escoamento S, por exemplo, né? Ou resistência ao escoamento, ou resistência à ruptura, o que for, né? No caso da rigidez, eu vou precisar de E e ρ, né? Então, qual é a variação de comprimento de um tirante tracionado de força F, né? Vai ser ΔL sobre L, vai ser a deformação de engenharia, que vai ser igual a força dividido pela área, dividido pelo modo de elasticidade. Força sobre área é tensão de engenharia, tensão de engenharia dividido por E vai dar deformação de engenharia, que é ΔL sobre L. Então, todo mundo tem que conseguir chegar sozinho nessa equação daqui. Em seguida, se meu objetivo é fazer o tirante mais leve possível para uma máxima rigidez, vamos calcular a massa dele. A massa do tirante é a densidade dele vezes o volume. O volume do tirante é A vezes o comprimento L, ρAL. Substitui uma equação na outra e você conclui que a massa do seu tirante vai ser FL2 sobre ΔL vezes ρ sobre E. Ora, repara que eu separei essa equação num produto de 2 termos. O termo à esquerda, FL2 sobre ΔL, é um termo que está relacionado com a sua geometria e a sua força. A força que eu estou aplicando, qual o comprimento dele, né? Então é algo, né, que eu tenho, que não tem a ver com o material. E ρ sobre E é exclusivamente uma propriedade do material, né? Então, ρ sobre E, né, vai ser uma razão que eu vou, então, querer minimizar. Se eu quero minimizar ρ sobre E, quer dizer que eu quero maximizar E sobre ρ. Portanto, vamos pegar todos os materiais, todos os 100 mil materiais, se você tiver um banco de dados de materiais, o que for,
e calcule E sobre ρ de todos os materiais que você puder encontrar ou que tiver tabelado e vamos ver quem é o melhor. Tá? Repare que se eu maximizar E sobre ρ, o material que tiver maior que E sobre ρ vai gerar a menor massa M para o mesmo ΔL. Ou seja, para uma dada rigidez, vai ser a menor massa. Então, o tirante mais leve que eu consigo fazer para ser bastante rígido, comparando aços, alumínios e titânios, são indiferentes. Tá? Curiosamente, E sobre ρ do aço, alumínio e titânio são praticamente iguais. Alumínio é 3 vezes menos denso que o aço, em compensação é 3 vezes menos rígido. Então acaba que a razão fica a mesma. Né? Conclusão, entre os metais, os principais estruturais, talvez aqui os aços, alumínios e titânios, é indiferente qualquer um dos três aqui. Tá? Eu vou ter um tirante muito rígido, com a mesma rigidez para o mesmo peso para qualquer um deles. Policarbonato, péssima opção para um tirante. Olha a razão que deu, 2. Por quê? Porque os polímeros têm uma rigidez muito baixa. Então, policarbonato, que é usado em vida prova de bala, eu nunca vou fazer um tirante de policarbonato, mas está aqui na continha só para a gente comparar. Curiosamente, fibra de vidro, você consegue chegar na mesma razão E sobre ρ, aproximadamente, que aço, alumínios e titânios. Então, quer dizer que no quesito de rigidez, fibra de vidro já é uma ótima escolha. Fibra de vidro tem outros problemas, tá? Mas no quesito de rigidez, seria uma ótima escolha. Melhor ainda se for uma placa, um tirante feito de fibra de Kevlar, reforçado com epóxi ou poliéster, né? E melhor ainda de fibra de carbono. Tirante de fibra de carbono seria muito melhor do que um tirante de aço, alumínio e titânio. Obviamente, tá? Só para deixar claro, esses materiais vão exigir que o tirante tenha uma área de seção reta muito maior. Claro, porque eu estou pegando tirante do mesmo peso. Se eu pego um tirante de 100 kg de aço, vai ser um tirante de 100 kg de fibra de carbono, vai ter um volume muito maior. Né? Então, obviamente que essa comparação é para uma mesma massa. Né? E, claro, não quer dizer que eu vou escolher fibra de carbono, porque vai sair tão caro o meu tirante, que não pode não ser uma boa ideia, sem contar que fibra de carbono não tem muita resistência a trincas. Então, eu não vou querer fazer uma estrutura de engenharia civil todo com fibra de carbono. Posso usar fibra de carbono para reforçar um concreto, alguma coisa assim, mas vou usar o aço. Mas do ponto de vista exclusivo de rigidez, seria uma excelente escolha. Tá? Então, fibra de carbono é muito utilizada para você fazer estruturas rígidas e leves, tanto que é muito usado em reforços de aeromodelismo, por exemplo. Né? Bom, isso aqui era algo que era mais ou menos já conhecido, né? Todo mundo já tinha uma ideia de que essa razão E sobre ρ, né, era um bom parâmetro para você projetar alguma coisa leve com uma rigidez alta. Mas o que o Ashby fez realmente foi revolucionário, porque ele viu que não importa só, né, o material que você está escolhendo, essa escolha do material vai depender também da aplicação. E aí ele fez a seguinte contazinha. Você tem agora uma viga sob flexão. Em vez de ser um tirante, que é uma barra tracionada, você vai ter uma viga sob flexão. Na hora que a gente faz as mesmas contas que a gente fez aqui em cima, claro que eu não vou entrar nos detalhes dessas contas, mas basicamente eu quero que essa viga está engastada, eu quero saber de que material eu faço essa viga para ela ser leve e ao mesmo tempo ser muito rígida. Ou seja, a deflexão Y, que ela vai ter aqui na ponta, quando eu aplicar uma força F, vai ser minimizada. Aqui está a equação da deflexão Y, que a gente pode obter por Maxwell, né? E aqui está o probleminha de mecânica dos sólidos elástico, e aqui a massa M dele, né? Ou L alfa 2, onde alfa seria essa relação entre B e A. Né? Conclusão, essa massa vai ser algum parâmetro que vai depender da força, do comprimento, da geometria dele, vezes o fator do material. O fator do material, que é aquele que vai ser alterado quando você escolhe o material, ele vai ser raiz de E sobre ρ. Então, se eu escolher um material com maior raiz de E sobre ρ, ele vai ser um material ótimo para fazer meu tirante ser leve, porque ρ sobre raiz de E vai ser minimizado.
E na hora que você coloca raiz de E sobre Rho, o ranking muda totalmente. O aço, alumínio e titânio, que estavam empatados para um tirante, para uma viga sobre flexão, o alumínio ganha bastante, ganha bem, está bem na frente. Alumínio deu 3,1, enquanto que titânio 2,4, aço 1,8. Né? Adivinha por que as estruturas, né, dos aviões são feitas de alumínio? Por causa dessa pequena continha aqui. Se eu for fazer a costela de um avião de algum metal, eu vou escolher alumínio. Por quê? As costelas do avião, os reforços do avião vão estar predominantemente sentindo cargas de flexão. Se eu quero que o meu avião seja rígido, eu vou escolher a estrutura dele de alumínio. Olha que curioso, né? Aqui o policarbonato continua sendo uma má escolha e fibras de carbono, Kevlar e vidro acabam sempre ganhando dos metais nesse quesito de rigidez, porque eles são muito leves, né, e muito rígidos. No entanto, tem que tomar cuidado porque eles podem ter problemas de tenacidade e sem contar que o maior problema deles é o alto custo. Né? E esse terceiro exemplo aqui, um outro exemplo interessante, que é uma placa com uma carga distribuída. Isso daí estaria, por exemplo, simulando talvez a fuselagem de um avião que está sofrendo efeito da pressão interna da cabine. A cabine pressurizada, né, está exercendo uma certa pressão nele. É um problema parecido com esse que a gente está visualizando. Então, você tem uma placa, uma pressão que está sendo aplicada nele, e você quer descobrir qual o material dessa placa para que você tenha um mínimo de deflexão dela, para ela ser rígida, né, e suportando essa carga P e com a menor massa possível. Esse probleminha é um pouquinho mais complicado de resolver, mas dá para ser resolvido por mecânica dos sólidos. No final, você chega à conclusão que a massa dessa placa vai ser a densidade dela vezes o volume dela, e isso vai ser um termo complicado aqui, mas que não vai interessar para a gente, que depende da geometria, dos carregamentos, e aqui à direita um termo que só depende do material. Era isso que a gente queria. Eu estou querendo escolher um material. Qual o melhor material? É aquele que minimizar esse valor, ou seja, o material que maximizar raiz cúbica de E sobre Rho. Então, antes do ESP, ninguém jamais ia imaginar que eu estaria procurando um material de ótimo raiz cúbica de E sobre Rho. Tá? Isso daí é algo, né, que realmente se você só consegue obter na hora que você faz uma continha dessas. E não é nada óbvio. Na hora que você pega o raiz cúbica de E sobre Rho, também muda bastante os valores. O alumínio continua na frente do titânio, né? A posição relativa entre eles pode mudar um pouco. Né? O Kevlar começa a ficar bem próximo da fibra de carbono, enquanto aqui ele estava mais afastado para o tirante. Muita coisa muda. Né? A ordem da escolha dos materiais pode mudar bastante ali. Tá? Então, olha como é que você consegue explicar certas escolhas. Né? Por que eu faço estruturas de tirantes de aço? Porque tanto faz fazer de aço, alumínio ou titânio, dentre os metais, fibra de carbono, outras fibras seria muito caro, então vamos fazer de aço, ela vai ficar leve e vai ficar rígida. Por que eu faço meu avião de alumínio? Porque a estrutura de reforço das costelas ali do avião são essencialmente vigas sobre flexão, aonde o melhor dentre os três é o alumínio. E na fuselagem, que é onde você vai ter uma pressão ali do ar da cabine acionando ali, para ele ser rígido também, não ficar deformando demais a fuselagem, você também tem a melhor escolha do alumínio. Está aqui uma justificativa para os aviões serem predominantemente de alumínio, e logo aqui embaixo uma justificativa para os Boeings, né, mais recentes, Airbus mais recentes, já terem mais fibras de compósitos do que alumínio na sua estrutura. Estão substituindo totalmente alumínio pela fibra de carbono. Por quê? Por causa desse número. Você vai passar de um número de 3 para 9. Você vai melhorar, né, num fator de 3 aí, e isso significa o quê? Que você vai poder, eventualmente, gastar menos combustível. Né? Você vai ter, pode fazer, então, um avião até mais leve, né, e economizar combustível por causa disso. Porque como você tem 3 vezes esse fator, você poderia, a princípio, até reduzir num fator de 3 a massa, mantendo a mesma rigidez. Essas razões são muito úteis na prática de engenharia. Essa coluna da direita, pessoal, ele mostra a mesma análise, mas para resistência ao invés de rigidez. Então, agora eu não estou preocupado com o tirante ser rígido. Eu estou preocupado no meu tirante ser resistente.
Rigidez e resistente são duas coisas diferentes. Na cabeça da gente, a gente costuma misturar isso. Você sente, isso é rígido, é resistente. Não tem nada a ver. Tá? O PET, garrafa PET, né, do PET da garrafa, aquele material é muito pouco rígido, mas é extremamente resistente. É 100 vezes menos rígido do que um aço, mas para um mesmo peso pode ser 30 vezes mais resistente do que um aço. Então, resistência e rigidez são duas coisas totalmente diferentes. Na hora que a gente faz a continha para resistência, essa vamos fazer junto aqui também, que essas tem que saber fazer, né? Essa é muito elementar. Olha aqui, tensão de um tirante, força sobre a área. Está aqui, só isso. Né? E eu quero, então, fazer com que a resistência seja máxima. Então, eu quero que essa tensão chegue no meu valor da resistência. Sigma igual à minha resistência. Pode ser o escoamento ou a ruptura, você escolhe. Eu quero projetar para meu tirante não escoar. Você usa resistência e escoamento. Quero projetar contra a ruptura. Usa resistência à ruptura aqui. Como F sobre A é uma tensão de engenharia, você pode usar SE e SR aqui, porque essa área que está entrando aqui é a área original. Tá? Se quisesse trabalhar com a área real, você tem que botar coeficiente de Poisson ali no meio, ia ser bem mais complicado a conta. A gente não precisa fazer isso. A tensão de engenharia tem a sua vantagem. Ela permite que você use a área original, mesmo sabendo que isso é uma aproximação da realidade. Mas é o que a gente acaba fazendo. Se você comparar o lado direito com a área original e o lado esquerdo com uma resistência de engenharia, ou seja, comparar a tensão de engenharia com a resistência de engenharia, você não está, né, fazendo não é nenhum problema sério isso. Né? É o que a gente costuma fazer nas contas. A massa, então, desse tirante é a densidade dele vezes o volume, ρLA. Né? Então, ρLA vai ser a massa dele. Substitui uma equação na outra, FL ρ sobre sigma. Então, na hora do escoamento ou da ruptura, sigma vai ser igual a S. FL é uma característica do seu problema, do seu tirante, do comprimento dele. Quem é a propriedade do material? Vai ser o ρ sobre a resistência S. Portanto, eu vou maximizar S sobre ρ. Então, vamos ver qual o melhor tirante. Vamos ver quem tem o maior S sobre ρ. Aí começa a complicar um pouquinho aqui minha busca, porque o módulo de elasticidade dos aços são todos quase iguais. Então, eu consegui juntar todos os aços aqui na mesma rigidez. Mas, na hora que eu boto resistência, as resistências à ruptura e ao escoamento podem variar no fator de 10 dentro da mesma família de liga. O aço pode ser um aço 1020, onde o S sobre ρ é 37, ou eu posso ter um aço ferramenta S1, onde isso daí vai dar 224. Né? Então, a resistência muda muito. Eu vou ter que pegar agora cada aço 1020, aço inox 304, aço 4340 usado em eixos, aço 5160 usado em feixe de mola de caminhão, aço S1 usado em aplicações de matrizes, onde você tem alto impacto e precisa ter alta dureza, aço inox 304, né? Também um aço inoxidável. Né? Enfim, olha como é que você tem que fazer o S de cada um deles, vai ser diferente. Eu tenho que abrir aqui. Da mesma forma que o alumínio, eu não posso dizer ligas de alumínio para todos, por quê? Porque eu tenho que abrir nas ligas de alumínio, né? Nas ligas de alumínio aqui, 2024, 661, 775, cada uma delas vai ter uma resistência ao escoamento ou à ruptura diferente e, portanto, a razão vai ser diferente. Tá? Então, está aqui, né, essa comparação. Né? Então, para um tirante, né, seria uma melhor escolha para ele ser resistente, seria um aço S1. Tá? Mas cuidado. Né? Por quê? O que adianta eu fazer uma estrutura com um tirante de aço S1? Né? Ela tem um problema, ela pode ser muito cara, porque o aço S1 é muito caro, e o aço S1 não tolera muito bem trincas, não é muito tenaz. Então você não vai fazer uma estrutura caríssima e que uma trinquinha pode eventualmente fraturá-la. Então não necessariamente isso aqui sozinho vai te dizer qual é o melhor material. Você tem que olhar também para ele e ver se ele é uma boa escolha. Né? O aço S1 não tolera muito bem trincas, não tolera muito bem impactos. Né? Então, esse talvez não seja a melhor escolha de aço. Talvez a melhor escolha seria um 4340. Agora, você também tem que ver o custo. Né? O 4340 não é tão caro assim, mas se a estrutura for gigantesca, pode não ser a melhor escolha. Né?
Então, tem vários fatores. No livro do Ashby, ele leva tudo isso em conta. Aqui nesses exemplos que a gente está vendo nesse slide, a gente está olhando para rigidez e resistência, mas tem muito mais coisa que dá para olhar ao mesmo tempo. E a maneira de fazer é o quê? Monta essas tabelas e você vai escolhendo e vai colocando, né, pesos para cada um para ver o que é mais importante e o que é menos importante. Tá? Para uma viga sobre flexão, a mais resistente vai ser a que tiver a melhor resistência do material elevada a 2/3, dividido por ρ. Mais uma equação nada intuitiva, né? Quem nunca ia imaginar que você tem que procurar um material com essa razão específica, só realmente resolvendo o problema para chegar nessa conclusão. E a melhor placa, a placa mais resistente para suportar uma carga distribuída, é o material que tiver o melhor raiz de S sobre ρ. Então, olha como é que as soluções são bem diferentes, se é rigidez, se é resistência. E na hora que a gente monta essa tabela, a gente vê que o melhor material para um tirante resistente seria um aço S1, né? Ou um titânio. O titânio ganha do aço S1. Olha que interessante. Né? O aço S1 tem uma resistência maior que o titânio, mas como o titânio tem quase metade da densidade do aço, o seu tirante vai acabar ficando mais, com o mesmo peso, vai ficar mais resistente no titânio, ou, pensando de outra maneira, né, eu posso ter, por uma mesma resistência, eu posso ter um mais leve feito de titânio. Então, olha aqui, o titânio ganhou. Então, você está com dinheiro sobrando, obviamente, porque titânio é caro, quer fazer um tirante muito resistente e leve, faz a estrutura de titânio. Se tiver mais dinheiro ainda, faz ela de fibra de carbono, de fibra de Kevlar, que olha aqui realmente como é que esse fator é maior ainda. Tá? E agora, qual é uma viga? A viga, a história já muda aqui. Vamos ver como é que fica. Não, por acaso, para a viga, o titânio está ganhando ainda aqui. Né? Então, por uma viga sobre flexão, o titânio é uma ótima escolha para você ter alta resistência. Né? E aqui os outros, as fibras acabam sempre ganhando, mas sempre tem que tomar cuidado que elas são muito caras e tem alguns problemas de tenacidade, de resistência a trincas e impactos. Né? Principalmente a fibra de carbono. E para a placa, olha que interessante, já teve uma troca aqui. A alumínio 7075 ganha do titânio no quesito placa. Então, por uma placa, esse alumínio seria muito bom para você ter uma resistência mais elevada ali dele. Né? Então, a gente conclui muitas coisas interessantes aqui. Né? Primeiro, do quesito de resistência. De que eu vou fazer o meu avião? Né? O avião eu quero que seja rígido. Então, aqui no quesito rigidez, a gente viu a estrutura dele faz de alumínio. Se você puder pagar por isso, faz de fibra de carbono, que vai ser mais rígida ainda. Bom, mas agora eu tenho uma peça de altíssima que precisa de uma resistência muito elevada e ainda por cima tem que ser leve. O que eu faço? Usa titânio. Titânio, grau 5, né? Titânio 6% de alumínio e 4% de vanádio, é chamado titânio grau 5, é o titânio comercial de alta resistência, né, mais comum que tem. Ele é excelente material para tarefas de alta resistência. Né? Então, isso a gente encontra tudo isso no avião. Aviões feitos de alumínio, gradativamente passando para ser feito de fibra de carbono, e os componentes mais críticos do avião são feitos de titânio. Todas essas escolhas a gente consegue justificar a partir daqui. Então, os componentes que precisam realmente de uma resistência muito elevada, além de ser leve, são feitos de titânio. Então, a estrutura em geral de alumínio ou de fibra de carbono, os elementos mais críticos feitos de titânio. Tá? Então, esse daqui é o resultado que a gente tem aqui dessa comparação. No livro do Ashby, então, ele vai muito além disso, né? E ele mostra não só para esses exemplos, mas para outros exemplos. Por exemplo, tirante tracionado foi o que a gente viu, viga fletida foi o que a gente viu, mas ele vê também, por exemplo, uma barra de torção, uma coluna comprimida, né? Uma placa comprimida, um disco que esteja girando, um vaso cilíndrico, uma casca esférica. E ele estuda não só para ter a melhor rigidez, mas também para ter a melhor resistência ou para ter a melhor resistência a trincas, ou seja, a melhor tenacidade. Né? Aí tem que fazer algumas hipóteses se o tamanho da trinca é conhecido ou não, né? Mas essencialmente você tem nessa última coluna aqui, né? Você tem a escolha de quem seria o melhor para trincas. Então, quando você monta uma tabela dessas com os materiais,
você consegue concluir realmente qual é a melhor escolha, né? Se a melhor escolha é de combinação de rigidez, resistência e tenacidade para eles. Tá? Por que o fibra de carbono pode ser um problema? Né? Porque no quesito de tenacidade, ele pode ter alguns problemas ali. Né? Então, apesar do fibra de carbono ter ganho disparado no quesito de rigidez e resistência, a gente tem que tomar cuidado com essas duas últimas colunas ali que podem atrapalhar a gente. Ok? Bom. Essa tabela, então, tem vários fatores ali que entram, né? Eu não vou entrar nos detalhes desses fatores, podem consultar depois, tá? Mas eu vou falar um pouquinho aqui desse diagrama. Esse diagrama é muito interessante, ele mostra o resultado, é um dos vários mapas que o ESP introduziu. Esse mapa está baseado nas soluções de rigidez que a gente fez agora há pouco. Tá? Como é que ele funciona? Ele coloca no eixo vertical o módulo de elasticidade do material. Bota em escala logarítmica, né, porque fica mais fácil de visualizar. E no eixo horizontal, a densidade. Né? E olha que interessante, ele conseguiu, fez um trabalho gigantesco isso aqui, ele conseguiu mapear em que região estão todos não, mas as principais famílias de materiais estruturais. Né? Vamos conferir aqui só para ver se faz sentido. Os aços estão aqui, eles têm uma densidade próxima de 7,8, está aqui. Então, não varia muito a densidade dos aços, não fica muito longe de 7,8, por isso que essa região é pequenininha. E o modo de elasticidade dele está próximo de 200 gigapascal ali. Né? Está aqui vezes 10 a 3, está megapascal vezes 10 a 3, então 200. 200 giga, olha aqui. Todos os aços desse gráfico, se eu botar um gráfico de modo de elasticidade, densidade, todos eles vão estar aqui dentro dessa pequena regiãozinha. Olha os alumínios aqui. Né? Alumínios, está aqui. Né? Densidade deles 2,9 e modo de elasticidade deles próximo de 70. Estão aqui os alumínios, estão aqui os aços, estão aqui os níqueis, estão aqui o tungstênio, estão aqui os titânios. Né? Então é muito interessante esse gráfico aqui. Né? E uma coisa interessante que a gente vê aqui também é que ao escolher a escala logarítmica, log-log, aquelas relações que a gente viu que otimizam esses parâmetros de rigidez, eles descrevem linhas retas nesse gráfico. Então, por exemplo, E sobre ρ igual a constante é uma linha reta. Então, se eu pegar uma régua, passar por cima dessa linha de E sobre ρ constante e for subindo paralelamente a ela, eu vou pegando materiais cada vez melhores para serem o meu tirante. E sobre ρ igual a constante era a solução que a gente tinha do melhor tirante. Então, está aqui. Então, vamos subindo. O que eu não quero usar de material para fazer um tirante rígido? Eu não vou usar a cortiça. Tá? A cortiça é uma péssima escolha, porque está aqui embaixo. Tá? Vamos subir mais aqui. Vamos subir nessa linha. Eu não vou querer também fazer de um poliéster, né? Porque realmente não tem rigidez nenhuma. Isso aqui é um polímero, tem baixa rigidez. Vamos subir mais um pouco. Né? Vamos entrar aqui já na faixa dos metais, nas ligas metálicas, a gente já entra aqui. Olha que interessante, alumínio, titânio e aço estão praticamente na mesma reta paralela do que essas paralelas do E sobre ρ que eu estou traçando. Isso significa o quê? Que tanto faz você fazer um tirante de alumínio, titânio ou aço no quesito rigidez para um peso mínimo. Né? Um tirante leve e rígido, tanto faz ser alumínio, titânio ou aço, porque eles estão nessa mesma reta horizontal daqui. Ok? Bom, aí vamos subindo também, só que você vai subindo, eventualmente você vai tendo problemas. Olha aqui o fibra de carbono. Continuo subindo, traçando uma outra paralela mais alta ainda, cheguei aqui na fibra de carbono. Carbon Fiber Reinforced Polymer, pronto. Isso aqui realmente é melhor, mas é mais caro. Né? Olha o berílio aqui em cima. Berílio seria um material maravilhoso se ele não fosse altamente cancerígeno e tóxico. Uma placa de berílio seria mais leve, mais rígida do que uma de fibra de carbono, por incrível que pareça. Mas berílio só é usado como elemento de liga,
porque ele puro realmente é um risco muito grande à saúde. Tá? E ninguém vai fazer, né, um tirante de diamante, né? Esquece. Mas só de curiosidade, olha o diamante ali no topo ali dessa escala. Tá? Isso é para o tirante. Se eu quero projetar para uma viga sobre flexão, aí agora eu tenho que procurar quem tem o maior raiz de E sobre Rho. E o legal da escala log-log é que o raiz de E sobre Rho dá uma reta também, porque esse expoente aqui acaba descendo na hora que você passa o logaritmo, e aí fica uma reta. Se você for traçando retas paralelas a essa do raiz de E sobre Rho, você vai subindo, 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 e vai vendo quem é o melhor material. Ao subir, você vai ver que essa reta paralela ao raiz de E sobre Rho, primeiro vai passar pelo aço, depois vai passar pelo titânio, e por último vai passar pelo alumínio. Quer dizer que o alumínio vai ser a melhor escolha que o titânio e o aço. Isso também vale para a raiz cúbica de E sobre Rho, que seria o caso das placas, né, com aquela pressão aplicada neles, que seriam ótimas para ser rígidas e leves. Se for subindo aqui, de novo, você encontra, né, os aços primeiro, depois melhor ainda o titânio, depois melhor ainda o alumínio. Uma curiosidade aqui bem interessante é que se eu pegar, por exemplo, raiz cúbica de E sobre Rho e continuar subindo, você chega à conclusão que balsa, madeira de balsa, é melhor do que alumínio para você fazer um avião, por exemplo, no quesito rigidez. Então, um avião feito todo de balsa, de madeira de balsa, vai ser mais rígido e mais leve do que um feito de alumínio. Claro, porque você vai pegar uma espessura muito maior de balsa para compensar o alumínio, já que a balsa é muito leve, você consegue fazer isso. Né? Mas não necessariamente é uma boa escolha, porque também a madeira provavelmente não vai ter tanta resistência a trincas, tanta tenacidade quanto um metal. Tá? Mas, por exemplo, para aeromodelismo, né, você fazer algo de balsa, a gente consegue explicar num gráfico desses. Ao você pegar essa reta do raiz cúbica de E sobre Rho, ou mesmo do raiz quadrada de E sobre Rho, se a gente for subindo, a gente vê que depois do alumínio vem a balsa. Né? Mas aí também tem que tomar outro cuidado. Né? Não é tão simples assim trabalhar com material compósito, porque eles são anisotrópicos. Olha aqui, a balsa paralela ao seu grão está aqui em cima o valor. Perpendicular ao grão, a rigidez cai muito. Então, se você for usar balsa, garante que você vai alinhar as fibras ali da sua balsa na direção que você quer o carregamento. Quer fazer uma asa, por exemplo, garante que as fibras estão alinhadas ali naquela direção apropriada dela. Tá? Porque senão você vai ter problemas aqui, né, devido a essa anisotropia. Tá? Cuidado na hora de escolher um material anisotrópico como madeira, porque não basta olhar a propriedade da balsa aqui, você também tem que olhar a propriedade da balsa na outra direção, e aí realmente ela eventualmente vai perder do alumínio. Tá? Então, cuidado. Tá? Mas então tem muita informação aqui, é muito interessante. No livro do Ashby, eles têm muitos outros gráficos parecidos como esse daqui. Tá? É bem interessante. Tá? Então vamos fazer um exercício, foi um exercício de prova, né, baseado na ideia dessa de seleção de materiais. Tá? Então esse problema, eu tenho um certo componente crítico de um sistema aeronáutico, ele pode ser modelado de forma simplificada com uma barra de 1 metro de comprimento, seção reta retangular de largura 100 milímetros e uma espessura T qualquer. Tá? Essa espessura T, você que vai calcular, né? Você que vai definir, né, depois que você escolher o seu material. Devido à sua aplicação aeronáutica, nesse componente tem uma limitação de peso, 4 quilos. Tá? Então, quero fazer esse componente, tá? Sei lá, a Embraer está pedindo para projetar isso aqui, né? E eles dizem, ó, não pode passar de 4 quilos a massa dele, né? O peso, claro, massa vezes a gravidade, né? E essa massa de 4 quilos, então, vai ser o meu parâmetro ali que vai ser usado na comparação dos diversos materiais. Né? Bom, imagina que esse componente é tão crítico que eles falaram que não conseguiram nenhum material ali atender. Então, o que você vai fazer? Vamos procurar os melhores materiais que existem para ver se a gente consegue atender as condições deles. Né? Então, eu peguei aqui o melhor aço, mais o aço que tem as melhores propriedades, né? O alumínio, o titânio e um magnésio. Tá?
Então, a gente tem propriedade de resistência ao escoamento e resistência à ruptura deles. Tá? Isso daí é dado. Eu peguei, então, os materiais com melhor resistência ao escoamento e ruptura que eu achei num banco de dados muito grande ali, que a gente andou coletando aí por vários anos. O aço mais resistente é esse Maraid 18 níquel 350. Ele é um aço, né, que a gente já tinha mencionado lá, o Maraid, né, martensitic aging. Eles transformam martensita por envelhecimento, aquecendo a 500 graus. Né? O alumínio, essa é uma liga de alumínio que tem lítio na composição, que é uma liga bastante recente, bastante sofisticada, extremamente resistente. Um titânio especial aqui, que eu nem sei se vai achar comercialmente, né, mas esse problema aqui está só explorando os extremos, só de curiosidade. Né? E aqui, essa liga de magnésio estrudada também seria a liga de magnésio mais resistente que existe dentro do banco de dados que eu tinha. Foram desconsideradas nessa análise ligas de níquel, porque elas têm muita densidade, a densidade muito alta, então vai ser pesado. Né? Ligas de berílio, porque seria uma ótima escolha do quesito densidade, mas altamente tóxico. E compósito de fibra de carbono, que possui excelentes propriedades, mas tem limitações ali, né, nas temperaturas muito elevadas. Né? A fibra de carbono não tem problema, ela sobreviveu lá à queda do ônibus espacial. O problema é o compósito que está colando ali, o poliéster lá, o epóxi ali, que vai ter o problema de limitação de temperatura. Tá? Então, a seguir, eu mostro as propriedades das 4 ligas selecionadas. Eu quero saber, item A, selecione a melhor e a pior liga delas para evitar escoamento, se a barra estiver trabalhando sob tração. No item B, selecione a melhor e a pior liga dentre os 4 selecionados, também para evitar escoamento, caso a barra trabalhe sob flexão biapoiada. Tá? Então, essa foi a grande contribuição do ESP. O item A e o item B são diferentes. Não é o mesmo material que vai ser bom para tração, que vai ser o mesmo material que é bom para flexão. Né? E aqui, então, está a escolha. Está aqui o Vascomax, né? O aço, né? O nome comercial desse aço, né? Maraid. Né? Está aqui a resistência ao escoamento, a resistência à ruptura dele. Claro, tudo isso após o tratamento térmico, né? Após o envelhecimento lá dele martensítico. Aqui o alumínio 2195 com o tratamento térmico T8. Esse titânio beta-CEZ, não sei exatamente que tratamento que ele sofreu, mas atinge essas propriedades. E aqui essa liga de magnésio com o tratamento T4. Tá? São códigos do tratamento que é feito neles. Tá? Então, esses probleminhas são probleminhas que vocês têm que ser capazes de resolver, que são tração, flexão de vigas, tudo isso está lá no material de revisão de mecânica dos sólidos. Tá? Então, no Moodle, né, vocês podem baixar lá um slide com a revisão de tudo que vocês vão precisar aqui no curso para resolver os problemas de fadiga. Né? Eu não vou cobrar mecânica de sólidos muito avançada, mas o mais básico vocês têm que saber. Né? Então, tração e flexão de viga, vocês têm que saber calcular. Tração de uma viga. Essa viga tem 1 metro de comprimento, largura 0,1 metro, espessura é uma incógnita. Ok? Portanto, a espessura vai ser igual ao quê? Se ela tem que ter 4 quilos, né? A minha peça tem que ter 4 quilos, foi o que foi especificado, vai ser 4 quilos dividido pelo volume dele. Né? Então, esse volume aqui, né, vai ser a densidade do material vezes 1 metro vezes 0,1. Tá? Então, 1 metro vezes 0,1 vezes T é o volume vezes ρ. Isso daí, então, chega nessa relação 40 sobre ρ. Tracionei a minha viga. A tensão que eu tenho de tração vai ser força sobre área. Carga P dividido pela área. A área da seção reta é 0,1 vezes T. Isso vai ser igual a resistência de escoamento. Pronto. Acabou o meu problema. Só isso. Força sobre área igual a resistência de escoamento e relacionar a espessura com a densidade. Quando eu substituo uma equação na outra, eu chego que P igual a 4SE sobre ρ. Ou seja, a melhor liga vai ser aquela que tiver o melhor SE sobre ρ. Tá? Para flexão, momento máximo ocorre na seção central, que vai ser P sobre 2 vezes meio. Tensão máxima, 6M sobre BH2. 6 vezes o momento M sobre a base, que é 0,1, vezes a altura, que é a espessura, ao quadrado. A altura dele vai ser a espessura. Tá? Então, substitui, faz isso igual a resistência de escoamento. Tá? Substitui aqui a expressão da espessura
e você conclui que P é 106,7 SE sobre ρ2, ou seja, o melhor material vai ser aquele que tiver o maior SE sobre ρ2. Tá? Ou raiz de SE sobre ρ. Tá? Se tirar a raiz quadrada aqui também, o maior SE sobre ρ2 também vai ser o maior raiz de SE sobre ρ, tanto faz. Tá? Vamos pegar o SE sobre ρ2 e o SE sobre ρ. Pegando aqui na tabela, é só dividir o SE pela densidade. Divide um pelo outro. Está aqui os valores para os 4 materiais, do SE sobre ρ, né? E o SE sobre ρ2 e a espessura que você calcula também. Tá? Uma vez que você calculou isso aqui, você vem nessa equação de cima e depois, com a densidade ρ, e calcula a espessura. Né? Tá aqui, e aqui são os fatores que a gente vai ter. Qual a conclusão que a gente chega? Que o melhor material para fazer um tirante, nesse caso aqui, o mais resistente, né? O melhor material para fazer um tirante leve e resistente é esse titânio, porque deu esse maior valor. Titânio com uma espessura de 8,5 mm. Ok? É óbvio que se eu fosse fazer de magnésio para ter 4 quilos, a espessura tem que ser grande, mais de 20. Se eu fosse fazer de aço, a espessura tinha que ser pequena, 5. Ou seja, espessura de 5 de aço vai ter 4 quilos, espessura de 8,5 de titânio também vai ter 4 quilos. Então, é claro que isso aqui tem que estar compatível, inversamente proporcional à densidade deles. Tá? Melhor escolha titânio, pior escolha magnésio para um tirante. E para uma viga fletida, melhor escolha é o magnésio, pior escolha é o aço. Tá? Então, olha que interessante isso aqui. Né? Isso daqui, o pior material para tração é o melhor material para resistência à flexão. Então, esse daí realmente é muito interessante, essa escolha de materiais, a possibilidade de a gente fazer essa escolha de forma quantitativa, desculpe, né? Fazendo cálculos e, às vezes, tirando conclusões que não são nada óbvias, como essa de que, dependendo só do tipo de carregamento, um material que é o melhor que existe pode ser o pior, né? Para outra aplicação. Ok, pessoal? Então, com isso daqui, a gente encerra o capítulo 3. Vamos falar, então, aqui das conclusões. Né? Nesse capítulo, a gente fez uma breve revisão dos problemas relacionados com o uso de materiais sólidos, né? Descreveu as principais propriedades dos materiais e dos mecanismos de falha mais importantes. Relacionou microestrutura, né, com propriedade mecânica. Né? Como assim? Viu que as ligações fortes estão relacionadas com grande rigidez, estão relacionadas, né, com ponto de fusão elevado, né? E viu toda essa correlação, então, entre o tipo da ligação, a arrumação da estrutura atômica, da estrutura molecular, né, com as propriedades mecânicas resultantes. Né? Tudo isso foi explorado. A gente viu os principais efeitos da temperatura na resistência e na rigidez. A rigidez e a resistência vão diminuindo ali com a temperatura. Por outro lado, a tenacidade aumenta com a temperatura, é um efeito contrário. Né? Quando você está muito frio, o material fica frágil, quando está mais quente ele fica mais tenaz, mais resistente a trincas e impactos, mas, no entanto, a resistência a uma carga estática e a rigidez, elas vão decaindo quando você começa a aquecer. Princípios básicos, os mecanismos de falha por corrosão e desgaste. Né? Então, a gente viu oxidação seca, corrosão galvânica, viu desgaste, né, que pode ocorrer, né, tanto por adesão como por abrasão. Listou as principais características dos materiais estruturais mais comuns, né, inclusive dando nomes aos principais aços, alumínios, já para vocês saberem a nomenclatura deles, alguns exemplos de polímeros, né, de compósitos. E, por último, agora, os fundamentos da especificação e seleção de materiais estruturais, né, que é o assunto ali do ESP. Né? Então, com isso, a gente termina aqui, né, o capítulo. Né? A gente tem as referências aqui no finalzinho do livro. Olha ali o ESP aparecendo aqui. Né? Então, a gente tem essa referência do ESP, que também é muito boa, e tem outras referências também, né, que podem ser utilizadas. Né? Aqui, vocês podem ver aqui, a gente pode voltar aqui rapidamente. ESP seria essa referência 56 aqui, né? Não sei se daqui está atualizado, está aqui 56, não, está aqui não, não, está aqui 57, desculpe, ali a numeração ali estava um pouquinho errada. Está aqui
o livro que se baseou, né, essa última parte aqui do curso, esse outro livro do Ashby, né, dessa referência. É muito interessante se vocês tiverem a oportunidade, né, não deixem de ler, né, porque vai ter muito mais informação do que a gente viu aqui. Ok, pessoal? Então, obrigado. Então, com isso, a gente encerra aqui o capítulo. Próxima aula, vamos entrar na parte quantitativa da fadiga. Vamos começar a estudar o processo de fadiga e como calcular a vida de componentes pelo método SN. Ok? Obrigado. Até a próxima.